Duílio veio aí, deu uma entrevista lá pro Benja, CNN domingo, lá, tava lá o... Quebraram o pau. Não, ele foi engolido pelo Benja, pelo Mano, não é? O Noriega também fazia parte, tava lá o Sheik também. Que cara de pau, meu, as coisas que ele falou lá no programa. Mas você perde a cabeça, né? Gente, pelo amor de Deus, o cara não tem noção da realidade. Mas hoje Ele destruiu o Corinthians, pagou dívida. Pagou dívida. Como que pagou dívida? Os salários estão todos atrasados, direitos de imagem tudo atrasado. Qualquer um a que dívida sai do Corinthians entra com aumentou. uma ação. Qualquer um que sai entra com uma ação. Por quê? Porque não recebeu. Exato. Por que o Juliano está entrando com essa ação? Uhum. Por que o Rojas está entrando com essa ação? Aquela Por que listinha o dos Mano... Tem 53, cabimento né? fazer um contrato desse que fizeram com o Mano? Não. Não tem cabimento. Isso é não gostar do Corinthians. Você entendeu? Aí o cara vai na televisão, na rede nacional, que é a CNN, né? E conta um monte de mentira lá dentro. Conta um monte de mentira lá dentro. Como se ele tivesse a razão e os jornalistas fossem perseguidores do trabalho dele e dele próprio. Não é verdade? Ele foi presidente do... Eu acho que ele foi o único presidente do... Não sei bem que teve um Ateus naquela época da fila. Mas depois o Corinthians sai daquela fila e começa a ganhar títulos, acho que ele é o único presidente da história do Corinthians que não ganhou nenhum título. Nenhum título. Ele é o Com único, a camisa do Corinthians, gente. Não tem o menor cabimento. E o cara tem essa disfarçatez de vir à televisão dizer que estava tudo bem, que deixou o Corinthians bem. Aonde? Aonde? Ah, tenha santa paciência, você tem razão. Você não pode carregar esse fardo sozinho. A gente tem que ajudar você a falar Claro. também. Claro que sim. O Corinthians não pode jogar... Está numa situação... Está fora do Campeonato Paulista. Tem cabimento. Um campeonato que é feito para os times grandes se classificarem. Chegarem na semifinal. O campeonato foi direitinho. Ô, Lucas Moura de São Paulo. Cara, você não entende de fazer tabela. Joga bola. Aliás, você tá jogando... Sua bola também não tá grande não, hein? Tá desse tamanhinho. Antes de criticar o campeonato, melhora o seu futebol. Tá bem pequenininho, tá bom? Tá bem pequenininho, tá? Você fez um gol de mão contra o Corinthians, que você mesmo falou. Mas tudo bem, isso é outra história. Então é isso aí, cara. O Corinthians não tá nem no mata-mata do Campeonato Paulista. Não tem cabimento. E não tá na Copa do Brasil. E tá gastando. Não tá na Copa do Brasil ainda. A do ano vai que vem. jogar amanhã. Não, a do ano que vem. Ah, sim, do ano que Nesse- vem. Claro E a Copa que do ele Brasil, tem- não. Gente, tem a não é chance de se sacanagem. classificar, Não mas- é sacanagem. Corinthians e São Bernardo, no 1º de maio, no ABC, em São Bernardo. Quem é o favorito desse São jogo? Bernardo. O São Bernardo é o Jogo favorito. por jogo, é o São Bernardo. É o favorito. Palmeiras e São Bernardo, no 1º de maio em São Bernardo. Quem é o favorito? Palmeiras. Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo é o favorito. Nova Iguaçu e Corinthians no Maracanã. Quem que é o favorito? Nova Iguaçu. Mas não fui eu que criei essa situação. Não foi o Quesada que criou essa situação. Quem criou essa situação foram os dirigentes do Corinthians, que vocês também ajudaram a eleger. Não a torcida, né? Porque, infelizmente, a torcida do Corinthians não vota, né? Vota. É o associado, né? Aí vou tirar isso que eu falei. Mas então não é isso, gente. A gente não fabrica notícia aqui. A gente não tem prazer nenhum de chegar aqui e ficar falando mal de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, de Flamengo, de Portuguesa. Não. A gente vem aqui discutir. Ô, senhor Mani, você falou um negócio que eu penso todo dia nisso, né? Que é o senso de realidade. O senso de realidade do humano em relação a tudo que a gente faz na vida, né? Mas algumas pessoas, elas não têm o senso da realidade. Cara, o Duílio dá essa entrevista e achar que fez uma grande administração. O Bernardo fala muito nisso, né? Ah, não importa ganhar título. O que importa é sanear as dívidas, deixar um clube mais saudável financeiramente. Num primeiro momento, tá? Só que aí não ganhou os títulos e eu acho bobagem. Time tem que ganhar título, viu? Ninguém vai ganhar prêmio no final de 3 anos de mandato por estar no azul ou não. Desculpa. Isso daí... Vai ter meu respeito. O Flamengo está sendo... mas o Flamengo está sendo reconhecido porque ele ganha muito. Se o Bandeira tivesse lá só saneando as dívidas no azul e não tivesse ganho nada... A torcida também não. Mas ele Você não tem que ganhou ganhar. nada. Clube de Não, Ganhou a Copa do Brasil. Sabe-se lá como. Ganhou. Eu só estou dizendo que não dá no período de 6, 7, 8 anos só ficar com as finanças em dia e não ganhar nada. Clube de futebol foi inventado para Mas o ganhar. Corinthians está 6, 7, 8 anos sem ganhar nada. 5 anos. 5 anos sem ganhar nada e sem sanear É também. isso que eu estou falando. Então, quer dizer, ele prometeu um negócio, né? Ó, eu vou deixar de lado as conquistas, mas eu vou acertar a casinha, certo? Ele não conquistou nada e a casa ficou pior. E ele O falou que Corinthians ia acertar a deve- casa. E falou que ia acertar Ele não a casa. falou isso. É. Naquela Vou deixar coletiva, mais quando sai próximo. Roberto de Andrade, Sim. ele falou, não, eu vou entrar pra história como o presidente que saneou as dívidas do clube. Mentira. Mentira! Mentira. É incompetente. É? É um incompetente. Duílio Monteiro Alves é incompetente, tinha que ser banido do quadro de sócios, de associados do Corinthians. O Corinthians deve no estádio 600 e poucos milhões, 630. Também a gente nunca sabe, desculpa, porque não mostram nada pra gente. Inclusive, É aí o que presidente atual do Corinthians deveria
Mas ele tá mais transparente do que o Duílio. Então, mas deveria fazer isso mais vezes. Precisa mostrar, porque há uma cobrança para que ele mostre tudo isso que tá tal da caixa de Pandora lá, né? Tem que abrir esse negócio e mostrar para todo mundo tudo. Estádio, camarotes, contratos com jogadores, Naming com técnicos, naming rights, contratos de patrocínios. Abre a caixa e coloca lá no portal do Corinthians, que é o site. Ali é o portal para todo corintiano e não corintiano entender o tamanho dessa confusão. O estádio, eu repito, não é problema porque o estádio, ele se paga. E paga mesmo. O Corinthians pagou... uma notícia boa, o Corinthians pagou 100 milhões no ano passado. Legal isso. De juros. De juros. Pagou. O problema é a dívida não estádio. Que é essa dívida aí com empresário, com IPTU, com IPVA, jogadores, com os carros, ex-treinadores. com jogadores, treinadores. Esse é o problema, né? É dívida de curto prazo, como o Rosalá falou para você, são 400 milhões, 250 já executados. Esse é o problema, né? E aí entra uma outra história. Vai abandonar o time? Não pode abandonar o time. Você não pode abandonar um time de futebol. E aí como é que você balança isso? Você vai tirar o dinheiro da onde para ter um time no mínimo decente e competitivo? Aí é que tá a arte. Vocês estão aí para fazer mas isso. Mas dá pra ter. Dá pra ter Dá também, pra ter acho. um time Estão gastando os tubos e fazem um time Esse é ruim. razoável? Não, é ruim. Não querendo ser qualquer tipo de advogado do diabo nessa história, tudo, mas, por exemplo, se o Duílio quer se salvar, mediante a muitas críticas que ele recebe, o que ele tem que fazer não é soltar uma nota oficial dizendo que tudo que a atual diretoria fala é fake news. É provar. Sabe por que a situação não mudou? Porque eu paguei tudo isso aqui, mas lá atrás estava tão grave que eu ainda avalizei tudo Mas isso ele aqui. só fala, ele não mostra nada então, também. Aí Não que mostra tá. nada, ele diz que os caras mentem. Aí que tá. Então, assim, Duílio, se você acusa... Mas a realidade prova outra coisa. Se você acusa as pessoas de mentira, prove. Falar, até papagaio fala. A grande atitude de qualquer dirigente de futebol, e já a gente vai entrar nesse assunto também, não é acusar, é provar. O cara, quando vem a público para esse tipo de situação, ele já tem que chegar com a prova. Tá aqui uma denúncia. É o texto. Você tem razão. Tá aqui uma denúncia. Tá aqui, ó. Tá tudo provado. Tá aqui, ó. E daqui pra frente vão avaliar. É o que o Duílio tem que fazer. Chega com todas as contas, com todo o balanço do Corinthians e fala assim, ó, tá aqui. Posso não ter pago tudo, mas eu paguei, eu diminuí tal coisa, eu fiz acordos com empresários até dezembro, só que em vez desses acordos terem dado sequência, o Corinthians pegou o dinheiro que era para pagar o Juliano, que era para pagar o Carlos Leite, que era para pagar o Bertolucci, todo mundo, e o Corinthians contratou outros jogadores, o Corinthians, em vez de pagar o Cássio, o Fagner contratou o Garro. Aí ele provar que ele deixou um caixa estruturado para pagar essas dívidas que virariam o ano e que o Corinthians, em vez de pagar, ele gastou. Se ele provar que a atual diretoria, em vez de pagar e entrar com os pés no chão, ela colocou a mão pelos pés e esqueceu da obrigatoriedade, aí ele sai com razão. Mas eu acho que não são coisas excludentes. Não tô... Isso não elimina o fato de a administração dele ter tem sido 250 milhões já executados de dívida. Executado. Jamais. Tem mais 150 milhões que vão ser executados num curto prazo. Essa dívida Como não foi é que o cara vem na contraída televisão e diz que fez uma administração boa? E essa dívida não foi E eles contraída de montou um janeiro time. pra cá. E ele, exato. Essa é coisa lá do passado. Exato, da isso é época esqueleto dele. antigo. E eles montou o Corinthians. Ele vendeu o Murilo, ele vendeu o Moscardo. Quem mais que ele vendeu também? Robert e Renan O lá Robert atrás. Renan, que entregou. Menino entregou. Pedrinho. Do Queiroz. Exatamente. Os dois Pedrinhos. É. Do Queiroz. Exatamente. Então, Ele destruiu o time, entregou um time. Piton. O Piton já saiu um pouco tinha mais sabido tempo, né? Mas também acho que foi na gestão dele. Foi no ano passado. É a mesma turma, é a mesma turma. E entrega um time escangalhado pro novo presidente, com dívidas de curto prazo de 400 milhões. Como é que o cara tem E com um contrato com um técnico com de técnico 3 de anos. 3 anos, que não era o técnico do cara? Aí é uma Ele situação... sabia que não era o técnico do cara, porque o cara falou sobre Sim, isso. deixou claro isso. Ele falou em on, falou Parece no que ele fez de microfone. propósito. Fala, tá bom, você Aí vai ganhar a você eleição, começa então o vou. projeto com um técnico que não é do presidente Então, que ganhou a eleição. Como é que você comanda um negócio Lelê, desse? Não vai dar mas aí certo. que tá, tem uma situação também que a gente pode analisar. Quando
o Augusto Melo, em campanha, fala do Mano, o Mano já estava contratado. Ele nunca, antes do Mano ser contratado, falou, não quero o Mano, não... Mas isso os caras sabem lá dentro, né, Franciscano? Você acha que não? eu tô... Porque alguém perguntou... Não, ele falou. Ele falou que o Mano não era o técnico. Então, depois que o Mano estava Ele contratado. Ele falou isso aí lá no programa, no Lá podcast. no podcast do Deu Zebra. Não deu Zebra, que é seu. Isso, mas o Mano já estava contratado. Aí, a gente pode analisar 2 cenários, tá? O cenário da irresponsabilidade de um contrato longo. Ou de da 3 sacanagem. anos, não. Ou você analisar o cenário de uma forma que o Duílio e a comissão Achava que ia técnica acharam que o Mano era um cara preparado para um projeto de 2 anos. Eu fico Não com foram o primeiro. 2 anos, foram 3 anos. Não, Esse que é o problema. que seja, 2, 3. O Corinthians nunca fez um contrato de 3 anos com nenhum treinador. Tem lógica nenhuma. A primeira vez que fez. Alguém perguntou pra ele nessa entrevista? mas ele não por causa responde. Ele não contrato do Mano, pra mim, é um mistério. Porque o dirigente de futebol... Nenhum técnico hoje... Não, o dirigente de futebol parece o Paulo Maluf. Na realidade, Lembra o Maluf? Maluf, você perguntava uma coisa, ele respondia outra. Maluf era maravilhoso. A entrevista é muito As coisas que ele falava, ele era profético. A história do cigarro, naquela entrevista lá com o Matinas, nosso grande amigo Matinas, no Roda Viva. Adoro o Matinas, é granjeiro lá também. Pô, aquilo lá na época, eu vendo aquela entrevista, eu também falei, pô, o Matinas tem razão. O tempo mostrou o quê? Não é verdade? Mas enfim... Mas o Maluf, ele tinha a arte de falar o que não foi perguntado. E ele falava bem, você começava a ficar prestando atenção no que ele estava falando. Aí no final, quando acaba, 2 dias depois, escuta, mas a pergunta que eu fiz não foi essa. Entendeu? E o Duílio, a mesma coisa no domingo. Conversando lá na CNN. Dissimula, né? Começa a responder outra coisa. No campo jornalístico, aí não é culpa de quem entrevistou, do Benja, da turma aí, os caras tentaram. Só que se do outro lado não tá afim de dar a resposta, aí em relação ao que a gente precisa saber e o que o público corintiano quer saber e o mundo do futebol quer saber, ele não falou nada com nada, né? Não falou nada com nada.